Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Construir 2021. Hoje a gente vai ter 3 toques para falar bastante sobre planejamento de obras e a gente vai encerrar o nosso dia com um workshop com os nossos parceiros, Sérgio da SK Consultoria e o Bernardo da Climb, fazendo um comparativo sobre Gantt versus linha de balanço e os benefícios de utilizar a linha de balanço nos seus projetos. Esse workshop é exclusivo para quem está inscrito, então se você ainda não se inscreveu, confere o link aqui embaixo e garanta a sua vaga. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana Pazotto. Eu sou formada, minha formação é em engenharia civil, sou pós-graduada em administração e em gestão de projetos. Queria primeiramente agradecer o convite da Prevision, da Paula, para poder participar aqui com vocês do Construir. Eu tive a oportunidade de participar do Construir presencialmente no final de 2019 e agora em 2021 nesse novo modelo. Eu trabalho no CTE, que é uma empresa de consultoria e gerenciamento no setor da construção. Eu trouxe até alguns slides aqui para compartilhar algumas informações com vocês. Tá, vou falar um pouquinho do CTE primeiro, que é a empresa que eu atuo hoje, e depois introduzir aí, falar um pouco do planejamento e Lean. Então, falando do CTE, né, como eu comentei, é uma empresa de consultoria e gerenciamento, que é especializada no setor da construção. O CTE já está no mercado aí há 30 anos, né, desenvolvendo metodologias, tecnologias, soluções, sempre com foco na gestão e melhoria na gestão das empresas. Então, pensando no propósito do CTE, inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade, e como visão é ser uma empresa de excelência em competência técnica, sustentabilidade, inovação no setor da construção. Então, aqui só falando um pouquinho dos valores aí do CTE, para compartilhar com vocês, para conhecerem um pouco. Aqui também são os nossos números, né, ao longo desses 30 anos, toda a atuação do CTE, todos os clientes, profissionais treinados, né, as empresas aí que foram preparadas, certificadas. E o CTE, ele atuando dentro do setor da construção, ele possui diversas unidades de negócio. Estão atuando em sustentabilidade, em qualidade de desempenho, inovação e tecnologia, né, entre outras unidades, e tem a unidade de gerenciamento, que é a qual eu faço parte hoje. Então, falando um pouquinho do gerenciamento, né, da atuação do gerenciamento para vocês, ele pode atuar em todo o ciclo de vida aí de negócios imobiliários. Então, desde a parte de viabilidade, de estudo de custos, orçamento, planejamento, gerenciamento de obras, monitoramento e governança. Temos também atuação em gestão técnica de ativos, due diligence e vistorias. E os nossos principais clientes, eles são do setor imobiliário de construção, né, como incorporadoras, construtoras, investidores e também a parte institucional. Então, dentro do gerenciamento, eu sou responsável pela área de planejamento e controle de obras. Então, hoje, qual que é o principal motivo, né? Por que as construtoras optam muitas vezes em terceirizar o planejamento e controle de obras? Então, em primeiro lugar, seria pela questão de conhecimento, de banco de dados. A gente tem a oportunidade de trabalhar com diversas empresas do setor, então conseguimos atuar em muitas obras de diversas tipologias e ter essa troca, né, essa experiência. A questão do olhar independente, né, e da imparcialidade, e o trabalho conjunto aí com as empresas, que eu falo que a parte de planejamento é um trabalho a 4 mãos, né, ele não é um trabalho sozinho. E aí, falando um pouquinho de planejamento e controle de obras, porque está interligado, né, então eu coloquei aqui 2 perguntas para a gente refletir. Qual que é a importância do planejamento de obras? E por que eu devo começar uma obra com planejamento? Então, aqui eu coloquei uma simples régua, digamos assim, de um ciclo do empreendimento, de forma muito simplificada, claro, porque muito antes da incorporação tem toda a parte de prospecção de terrenos, de estudos de viabilidade, para conseguir efetivar, né, a questão do empreendimento como um todo, o negócio. Então, pensando na incorporação e na etapa de projetos, de planejamento e orçamento, obras, pós-obra, então, hoje a gente ainda enxerga muitas construtoras focadas
diretamente na parte de obras, que a parte de obras ela é tão importante quanto as etapas antes de obra. Então, você precisa, né, pensando no sucesso da obra como um todo, você precisa iniciar a etapa de projetos na parte de fazer uma boa coordenação de projetos, uma boa compatibilização de projetos, conseguir, consequentemente, com isso em mãos, uma coisa bem feita, em executivo, você conseguir fazer um orçamento detalhado, com um levantamento quantitativo mais assertivo, né, sem premissar o orçamento, porque a gente sabe que a partir do momento que você faz um orçamento e planejamento com projetos básicos, consequentemente, isso vai ser refletido na obra, né, o engenheiro da obra vai acabar tendo que focar em atividades que não é a execução da obra, porque é o que eu falo, a obra, a equipe de obra, ela precisa executar a obra, tanto que está em projeto, né, fazer acontecer aquilo que está no papel, digamos assim, dentro do prazo e dentro do custo. E o planejamento, ele não é somente fazer um cronograma de obras e estabelecer o prazo do empreendimento, muito pelo contrário, falo, esses são apenas itens do planejamento, o planejamento é muito mais abrangente. E tudo isso tem reflexo, claro, no pós-obra, porque a partir do momento que você consegue equalizar muito bem essas etapas, ter uma boa execução de obra e com um monitoramento de prazo e custos, consequentemente, você vai ter um melhor pós-obras aí, provavelmente menos intercorrências, menos patologias, e fora a questão da imagem da empresa, né, perante o cliente. Então, quais são os principais desafios das construtoras hoje na gestão da produção, né, de modo geral? Então, o que a gente enxerga, elenquei aqui alguns principais, que seria, primeiro, a questão de atraso de obras, que tem impacto direto no custo do empreendimento, do negócio como um todo, né, reflexo em custo fixo de equipe, de canteiro, e fora a questão da imagem da empresa, que eu já comentei um pouquinho também, a questão de controle de custos e controle de prazos, as ferramentas, né, que as construtoras utilizam ao longo da obra para monitorar aí os trabalhos, as atividades, muitas vezes essas ferramentas, os controles são imprecisos e, consequentemente, você acaba não tendo dados confiáveis para a tomada de ações. Existem muitas falhas no acompanhamento e na emissão de documentação para entrega de obra, que seria a VCB, a BITSE, a questão de concessionárias. Então, muitas vezes, não é executado o planejamento disso e às vezes, no término do empreendimento, você tem a data de entrega e você vai entregar o empreendimento, às vezes, sem energia, entrega com gerador, até fazer a ligação de energia, ou, de repente, você não conseguiu efetivar a ligação de água, vai encher as caixas d'água com caminhão-pipa, enfim. Isso são coisas que, infelizmente, eu acredito que muitos dos ouvintes até, talvez não seja novidade algumas coisas, pois, infelizmente, isso são coisas que a gente ainda vê acontecendo ao longo aí da construção. E são coisas importantes para serem trabalhadas na fase de planejamento. E a questão da alta demanda de atividades em canteiro, que esse é um outro desafio das construtoras, porque, fazendo link com o que eu mostrei anteriormente, a partir do momento que não existe um cuidado na fase de projeto, uma boa coordenação, orçamento, planejamento, para que a obra seja iniciada com todo esse pacote, digamos assim, de trabalhos realizado em executivo, muito bem pensado, é claro que a equipe de obra não vai ter tempo para fazer gestão em cima desses controles, né? Ela vai acabar resolvendo ali as coisas, apagando os famosos incêndios, né, que a gente fala. E aqui eu fiz um resumo, um breve resumo, pensando na discussão, primeiramente, né, pensando na discussão das premissas com a equipe de obra. Então, o que é importante na fase de planejamento? E como eu já comentei, o planejamento é um trabalho a 4 a 6 mãos. É claro que o engenheiro de planejamento, ele pode fazer um planejamento da obra sozinho? Ele pode, mas provavelmente não vai ser efetivo, porque eu falo, o engenheiro de planejamento e o engenheiro de obras, eles têm competências diferentes, visões, experiências diferentes, então, um agrega ao outro. Então, é importante a discussão com a equipe, pensando no plano de ataque de obras, por onde você vai começar a obra, qual vai ser minha sequência executiva de serviços, como a construtora trabalha, qual é o padrão do empreendimento, quais são meus acabamentos,
Como funciona a estratégia de suprimentos dentro da construtora? Qual é o lead time de cada serviço, cada material, para que eu possa efetuar as contratações? E, consequentemente, a obra tem que ter o projeto, né, concluído e finalizado para que ela possa fazer as solicitações no prazo adequado, para que suprimentos possa trabalhar uma única vez nas contratações, contratando pacote e tendo melhores ganhos, né, de contratação para a empresa como um todo. A questão de logística de canteiro, como que vai ser minha movimentação interna de materiais, de equipamentos, né, equipamentos verticais, horizontais, fazer estudo de produtividade. A empresa usa mão de obra própria ou terceirizada? Como que vai ser isso, né? Qual vai ser o número de pessoal no meu canteiro? Estudar caminho crítico de obra, porque não adianta, às vezes, a gente se apegar em itens menores que não pertencem ao caminho crítico, porque aí o prazo da obra não vai ser atingido. Então, documentos que são importantes na elaboração do planejamento são os croquis de canteiro, com base em todas essas discussões realizadas aí conjuntamente com a equipe de obra, você elaborar o cronograma de obras, uma curva de balanço, enxergando o ciclo das atividades, o fluxo, o TACT, né, que a gente fala um pouquinho no Lean, fazer o cronograma de aquisições, de contratações com base na estratégia de suprimentos da empresa, cronograma de concessionárias, acompanhando as etapas ali, os processos, para você não perder o timing, né, e, consequentemente, no final do empreendimento, você conseguir entregar com toda a documentação e ligações, curva S, curva de desembolso, para você acompanhar as metas mensalmente, e com isso, identificar onde estão acontecendo os desvios e, consequentemente, tomar as ações em tempo hábil, e definir os instrumentos de controle, porque você, ao longo da obra, precisa acompanhar, precisa ter os indicadores, tem que ser indicadores efetivos, né, para você acompanhar aí a questão de prazo e custo, de novo, para que você possa tomar ações em tempo hábil, né, e não tardias. E depois, no acompanhamento de obra, você fazer a medição da obra constantemente, seja semanal, quinzenal, mensal, acompanhar a questão das restrições, quais são os gargalos, analisar o escopo dos subcontratados para ver se está aderente ao que foi planejado e contratado, os contratos e pedidos, né, pensando já na questão dos custos, melhoria de ações, né, proposta de ações de melhoria, e um orçamento previsto ao término, que a gente fala que é com base nos contratos e pedidos, você vai aferindo o seu orçamento, você tem a base inicial e você vai fazendo esse acompanhamento. Então, isso é muito importante. E eu falo, todo o planejamento de obras antes de começar a obra e depois no decorrer, todo o controle, todo o monitoramento faz parte do planejamento como um todo. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? É claro que existem diversas formas de você elaborar as suas, existem diversas ferramentas, softwares, né, para você montar o seu planejamento de obras. Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, de um croquis de uma setorização de fachada, para você fazer o planejamento de balancins, como é que vai ser minha descida, como é que eu vou programar a locação disso, um exemplo de croquis de canteiro de obra, quais serão os meus acessos, os meus equipamentos, qual é o alcance da minha grua, quais serão as fases, né, que eu vou ter mobilização, desmobilização, até para que eu evite você ficar fazendo mudanças ao longo da obra sem necessidade, porque isso interfere diretamente em prazo e custo. A questão de programação, né, importante a equipe de obra ter a programação ali diária, semanal, os acompanhamentos, programação mensal, o que ele tem que fazer, né, ao longo do mês para atingir a meta prevista. Aqui um exemplo de linhas de balanço, como eu falei, para a gente enxergar como é que está o ciclo das atividades, né, aqui até coloquei uma curva aí que não está tanta referência, tem algumas atividades desbalanceadas, mas é justamente para isso que serve a ferramenta, para a gente conseguir atuar em cima dela. Aqui um exemplo de cronograma de contratações, para que a gente possa acompanhar as etapas dos serviços, porque sem a contratação do material, da mão de obra e do equipamento no prazo adequado que está previsto em cronograma, consequentemente, o engenheiro da obra não vai conseguir começar aquele serviço, já vai ter impacto, e assim, né, começa, falou efeito dominó, né.
Aqui alguns exemplos de algumas obras aí que eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo da minha carreira aqui no CTE, de fazer planejamento e controle. Então, a gente atua tanto em obras verticais como horizontais, em alvenaria estrutural, estrutura convencional, paredes de concreto. Tá? E aí, agora, entrar um pouquinho no Lean Construction. O Lean Construction, ele é a construção enxuta, né, que é a aplicação da mentalidade enxuta no setor da construção. Então, até falar um pouquinho, eu não sou especialista Lean, nós estamos aprendendo, né, entrando agora nesse mundo aí do Lean Construction já desde 2019 aqui no CTE. Então, assim, falando um pouquinho do Lean, para quem não conhece, né, é uma filosofia de gestão da produção, que ele surgiu lá na década de 90, né, com a adaptação aí de técnicas e ferramentas do sistema Toyota de produção, e o Lean Construction, ele se destaca por possibilitar resultados expressivos, tanto na diminuição de desperdícios, prazos e custos, como no aumento da produtividade, eficiência, qualidade, né, ele utiliza ferramentas e conceitos adaptados para o setor da construção, de forma simples e efetiva. Então, aqui eu trouxe alguns princípios básicos do Lean, né, 5 princípios básicos. Então, o primeiro deles seria reduzir a parcela de atividades que não agregam valor, que é eliminar o que não acrescenta. Então, quando a gente anda no canteiro de obra, a gente observa quantas atividades que realmente não agregam valor, e o Lean, ele fala muito até que a gente tem que questionar o óbvio, porque quando você vai ali com esse olhar, você percebe outras coisas que, às vezes, anteriormente você não tinha notado, que você pode reduzir desperdício, seja o que for. O segundo princípio seria aumentar o valor do produto e serviço a partir das considerações dos requisitos dos clientes, redução da variabilidade, que a gente vê muito em obra, redução do tempo de ciclo e a otimização do tempo, né, das atividades, e o aumento de transparência. E falando assim, hoje o Lean, a gente percebe muitas construtoras no Brasil já aplicam Lean Construction, mas a gente observa, pensando no número de construtoras que a gente tem no Brasil, ainda é um número muito reduzido. Então, pensando nisso, nós no CTE, né, em parceria aí junto com o Lean Institute Brasil, nós criamos um grupo de aplicação prática com um dos principais objetivos, que é difundir essa filosofia junto às construtoras, né? Como eu falei lá no começo, apresentando o CTE tem como propósito impulsionar algumas ações aí, né, ser pioneiro em diversas ações na construção civil, na cadeia da construção. Então, estamos aí nessa jornada Lean, né, tentando, eu falo, hoje a gente verifica que existe a gente tem muito conteúdo, né, muita teoria, parte conceitual, e na prática a gente tem, como eu falei, um número pequeno ainda de construtoras atuando com Lean Construction. Então, a ideia é a gente unir essa teoria e a prática, né, com a aplicação de uma obra piloto nesse grupo, né, e incentivar mesmo, proporcionar as construtoras para que elas iniciem essa jornada, né, modifiquem processos tradicionais de gestão, aprendam novas práticas, e aí com isso capacitem os colaboradores da empresa, a realização de trocas de experiências e aprendizados, porque o nosso objetivo nesse grupo é um número limitado, né, a gente montar um grupo pequeno com algumas construtoras para que a gente possa fazer esse trabalho e, consequentemente, existir essa troca de experiência e os resultados econômicos e organizacionais, que isso tem que ter resultado, e a gente vê que dá resultado. Lean dá resultado, traz resultado, e é algo que a gente quer mesmo fazer parte aí, impulsionar isso dentro do setor da construção. Então, né, falando rapidamente aí de planejamento e Lean, são temas muito amplos que dá para a gente se aprofundar muito mais, mas quero agradecer, né, a participação, a oportunidade aí de falar um pouquinho para vocês. Aqui seguem meus contatos, qualquer coisa, quem quiser falar comigo, fique à vontade. Obrigada.